Red Bull admite fraqueza no carro e o problema pode piorar em 2025. A mesma Red Bull ignorou alertas de Verstappen New. E agora, pode estar pagando o preço? Horner sobre Hamilton na Ferrari. Nunca vi ele tão bem assim. Já o Wolff compara Hamilton na Ferrari a uma ex-namorada e revela sentimentos sobre a saída. A transferência de Lewis Hamilton para a Ferrari foi um dos momentos mais marcantes da Fórmula 1 nos últimos anos. Agora, prestes a estrear oficialmente com o time de Maranello, o heptacampeão já recebe reações curiosas de antigos e novos rivais. Christian Horner, chefe da Red Bull, elogiou a nova fase do britânico, enquanto Toto Wolff, ex-chefe da Mercedes, fez uma comparação inusitada sobre ver seu ex-piloto de vermelho. Durante a premiação da Auto Sport, Christian Horner comentou sobre a mudança de Hamilton para a Ferrari e destacou a importância da transição para o espetáculo da F1. Abre aspas. Eu vi algumas fotos dele. Acho que o vermelho combina muito bem com ele. É um grande avanço para a Fórmula 1. A mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari é um verdadeiro blockbuster. Isso mudará a dinâmica deste ano e pode ser realmente emocionante. De fato, a mudança de Hamilton para a Ferrari representa uma nova dinâmica na disputa pelo título, com o britânico formando uma dupla quase que imbatível com Charles Leclerc na escuderia italiana. No evento de mídia da Ferrari, Hamilton já foi calorosamente recebido pelos fãs e pela equipe, aumentando ainda mais as expectativas para a temporada. Se para Horner a mudança é empolgante, para Toto Wolff, chefe da Mercedes, a sensação é outra. O austríaco, que comandou Hamilton durante sua era vitoriosa na Mercedes, fez uma analogia curiosa ao ver seu ex-piloto oficialmente na Ferrari. É um pouco como um divórcio amigável. Tudo está ótimo, mas então você vê sua esposa com alguém novo pela primeira vez. Apesar da metáfora, Wolff não escondeu sua admiração pela forma como Hamilton e Ferrari conduziram a transição. Estou muito feliz por ele e eu disse a ele que aquelas fotos eram icônicas. Foi um processo muito bem planejado, mas não é uma surpresa com Lewis envolvido. O impacto da mudança já pode ser medido. A primeira foto oficial de Hamilton na Ferrari, tirada em frente às instalações de Maranello, tornou-se a postagem mais curtida da história da Fórmula 1 no Instagram, superando a selfie de Charles Leclerc após sua vitória em Monza. Com a saída de Hamilton, a Mercedes apostará em quem? No jovem talento Andrea Kim Antonelli para ocupar seu lugar ao lado de George Russell. O Wolff demonstrou confiança no novo piloto. Ele está na equipe há muito tempo. Nós o conhecemos desde que ele tinha 11 anos. Ele está preparado a esta altura da tarefa e está ansioso por isso. No entanto, o grande desafio da Mercedes para 2025 não é apenas a adaptação de Antonelli, mas a recuperação do desempenho do carro. A equipe alemã enfrentou dificuldades com a adaptação às novas regras de aerodinâmica de efeito solo e busca soluções para voltar ao topo. Estávamos muito confusos no ano passado, especialmente no início da temporada. Tivemos nossos altos e baixos. Em algumas corridas fomos muito fortes, em outras não correspondemos às expectativas. No fim das contas, veremos como estamos na classificação em Melbourne quando a temporada começar. A Mercedes apresentará seu novo carro, o W16, no dia 24 de fevereiro. O lançamento ocorrerá uma semana após o evento da O2 Arena em Londres, onde a Fórmula 1 revelará os carros de todas as equipes para 2025. Expectativa máxima para a nova temporada? Com certeza. A troca de Hamilton para a Ferrari e a reformulação da Mercedes criam uma das temporadas mais aguardadas da era moderna da F1. O britânico conseguirá levar a Ferrari de volta ao topo? Antonelli conseguirá corresponder às expectativas da Mercedes? E como a Red Bull reagirá a essa nova dinâmica? Bom, o campeonato 2025 promete ser um dos mais imprevisíveis dos últimos anos. E os fãs mal podem esperar pelo apagar das luzes em Melbourne. A Red Bull dominou grande parte da temporada 24 da Fórmula 1, mas nem mesmo uma equipe vencedora está imune a desafios. O principal problema do RB20 foi o equilíbrio do carro, uma fraqueza que o time de Milton Keynes já está trabalhando para corrigir agora em 2025. O diretor técnico Pierre Watt detalhou dificuldades enfrentadas, os ajustes planejados e o impacto dessas mudanças para o futuro. Desde o início da temporada 24 ficou bem evidente que o RB20 sofria com questões de balanço, algo que teve consequências em diversas áreas do desempenho do carro. O Watt admitiu que essa foi a principal barreira para um rendimento mais consistente. Com certeza, o balanço do nosso carro. Consertar os problemas de equilíbrio com certeza é a principal questão para nós. O problema se tornou ainda mais crítico à medida que a equipe tentava compensá-lo com ajustes de configuração, o que gerou um efeito dominó de desafios adicionais. Watt explicou como isso impactou na performance geral. Quando você tem problema de equilíbrio, em um determinado momento você tenta uma configuração para impedir essas adversidades. Mas, quando você precisa lidar com o problema de balanço em qualquer tipo de setup, você cria ainda mais problemas, como degradação, problemas com kicks e pilotagem. Segundo ele, essa cadeia de problemas exigiu que a Red Bull focasse na raiz da questão. Tudo
É um efeito bola de neve, então você precisa consertar o elemento primário. Você olha para a tração, mas se a entrada na curva for ruim, não há sentido olhar para a tração. É preciso focar na entrada da curva primeiro, o que significa que você precisa procurar e encontrar a raiz da causa. Os problemas de equilíbrio do RB20 ficaram ainda mais evidentes em circuitos de rua, onde a Red Bull teve dificuldades inesperadas. Max mencionou 3 pontos críticos que a equipe precisava melhorar: comportamento do carro em trechos com ondulações, incapacidade de atacar zebras de maneira eficiente, performance inconsistente em curvas de baixa velocidade. Esses aspectos comprometeram a competitividade da equipe em pistas como Mônaco, onde a Red Bull não conseguiu impor o mesmo ritmo que teve em outros circuitos. Esses elementos continuarão existindo, tentamos melhorá-los, mas todo entendimento vem do problema de equilíbrio que causou isso e da configuração usada para corrigir. Apesar disso, a Red Bull já iniciou a correção desses pontos, com um pacote de atualizações introduzido no GP dos Estados Unidos em Austin. No entanto, o diretor técnico admite que as mudanças não foram suficientes e que a solução definitiva virá apenas com o carro de 2025. Isso não significa que nós não vamos focar no resto. Não me entenda mal, mas primeiro precisamos trabalhar no problema de balanço. Outro ponto levantado por Verstappen foi a ausência de uma asa traseira otimizada para pistas de baixa downforce. Em circuitos como Monza e Las Vegas, a equipe sofreu com a falta de velocidade, o que, segundo o piloto, custou chances reais de vitória. O holandês chegou a afirmar que a Red Bull jogou fora 2 corridas devido a essa limitação, embora tenha reconhecido que a escolha foi baseada no teto orçamentário da F1. Tem a ver com o limite de orçamento, mas também com o que você encontrou. Tem a ver com o limite de orçamento, mas também com o que você encontrou. Não é porque você tem um formato diferente das outras equipes que automaticamente quer dizer que é pior. Mesmo reconhecendo que o design da Red Bull não foi o mais eficiente em pistas como Monza e Las Vegas, o AT pondera se a asa traseira foi realmente a maior culpada. Pode ser, mas quando você tem um enorme problema de equilíbrio, não sei se a asa traseira é a principal complicação. Sobre a possibilidade de uma solução melhor para 2025, o AT mantém cautela. Nós vamos averiguar isso. O que fazer para a próxima temporada e se conseguimos encontrar algo melhor. Não descarto os comentários dizendo: não olhamos o suficiente. Sim, por que não? Mas isso não significa que necessariamente vamos encontrar uma solução melhor. A questão que fica no ar é: será que a Red Bull conseguirá eliminar esses pontos fracos e manter sua dominância em 2025? O AT e sua equipe sabem que, na Fórmula 1, estar à frente um ano não garante vantagem no seguinte. Como ele mesmo disse, se você se sentir muito seguro, você está morto. A Red Bull dominou a Fórmula 1 em 2023, conquistando vitórias em quase todas as corridas, com exceção do Grande Prêmio de Singapura, onde Carlos Sainz quebrou a sequência triunfante da equipe austríaca. O início da temporada 24 parecia ser uma continuação desse cenário, mas após o GP de Miami, a realidade começou a mudar drasticamente. A McLaren e Ferrari intensificaram sua competitividade, e até mesmo a Mercedes passou a desafiar os taurinos em determinadas pistas. Para Andrew Neil, designer de ponta da Red Bull até abril de 2024, os sinais de alerta estavam visíveis desde o final do ano anterior. Em entrevista à revista Auto Motor Undersport, Neil revelou que percebeu os problemas do RB20 desde o início, mas a equipe não demonstrou grande preocupação até que Max Verstappen também começasse a sentir as dificuldades. É claro que a perda da posição de liderança tem a ver em parte com a McLaren em particular e também com a Ferrari. Eles desenvolveram muito bem seus carros. Já no fim de 2023, eu via que nosso carro estava ficando mais difícil de pilotar. Isso ainda funcionava para Max, mesmo que não fosse ideal para ele. Mas Checo claramente não conseguia lidar com as dificuldades. Durante a temporada 23, já era notável a disparidade entre os companheiros de equipe da Red Bull, algo que se manteve na primeira metade de 24. No entanto, enquanto Verstappen ainda conseguia tirar o máximo do RB20, a falta de conforto de Pérez indicava um problema crescente. Mesmo assim, a Red Bull seguia competitiva e por isso a preocupação interna era mínima. Neil admitiu que começou a se preocupar logo no início da temporada, mas sentiu que a organização não compartilhava do mesmo sentimento. Comecei a me preocupar na época, mas parecia que dentro da equipe não havia muita gente preocupada. No decorrer do campeonato, Verstappen passou a sofrer cada vez mais com as características do RB20, e foi nesse momento que a Red Bull percebeu que o problema era mais grave do que imaginavam. O problema só se tornou realmente sério quando até Max começou a ter dificuldades para pilotar o carro. Com o passar do tempo, a influência de Neil na equipe foi diminuindo, especialmente após o anúncio de sua saída. Ainda assim, ele pôde observar de fora o que levou a Red Bull a perder parte de sua superioridade.
As pessoas dentro da Red Bull, e isso não é uma crítica, talvez tenham um pouco menos de experiência. Eles seguiram a mesma direção no desenvolvimento do carro e, quando perceberam, já era tarde. Fecha aspas. Agora a grande questão que paira sobre a Red Bull para 2025 é: a equipe será capaz de corrigir os erros do RB20 a tempo de manter Verstappen no topo? Ou a concorrência finalmente encontrou a receita para destronar os taurinos? Qual é a sua opinião? Comente aqui embaixo. E no mais, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço pra você o famoso triplo C. Curte, comenta e compartilha. Curtiu, comentou e compartilhou? Não marca bobeira. Se inscreva no canal e junte-se a uma comunidade de mais de 60 mil inscritos. Clica no sino de notificação para ser notificado na palma de sua mão com conteúdo diário aqui do nosso canal. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Eu sou Tio Barba no canal Hora do Piloto e até o próximo vídeo.